3 anos de contrato pelo Gabigol, né? O Cruzeiro oferece aí para o Gabigol. Lembrando que quem trouxe essa informação hoje pela manhã foi o Júlio Miguel Neto, né? Em primeira mão. 3 anos de contrato aí pelo Gabigol. Vamos ver se ele vai aceitar ou não em relação a essa polêmica aí que houve com o Flamengo em relação à camisa do Corinthians. Gerou todo esse desgaste, a torcida tá revoltada com o Gabigol. Não é para menos, né? Com toda razão. E temos também bastante informações sobre esse confronto dentro do Amazonas, tá bom? Temos a escalação, temos como é que o time vai. Lembrando que o Eric Pulgar, mesmo que tá treinando já com a equipe, não tá apto pro jogo. Vai ser mantido o Alan, tá certo? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais SPN Brasil, link na descrição. Vamos pro vídeo. A coluna 10 e faixa tem muita motivação. É uma motivação jogar na maioria dos clubes brasileiros. Também falamos que ele é problema, falamos que ele é reserva numa série de outros clubes. Gente, se não causar tanto, ele é solução para todos os times do Brasil, né? Ele bem ficava no Flamengo, não tinha nem discussão. E aí, aqui a gente ponderou o momento do Gabigol. E outra coisa é que um cara como o Gabigol, depois que constrói a imagem que ele construiu no Flamengo, que vence tudo que ele venceu, de certa forma, onde ele chegar hoje, vai para o Corinthians, ou para o Palmeiras, ou para o Grêmio, para um outro centro do país, ele chega com a expectativa não do Gabigol de agora. A torcida vai querer o Gabigol de 2019, de 2020. Claro. Mas ele tem capacidade de entregar ainda? Não, tem capacidade de entregar, mas a última temporada e até o meio dessa daqui, ele não demonstrou isso. O Gabigol, de fato, teve uma queda de desempenho. Pode retomar, mas para mim será muito mais difícil retomar longe do Flamengo, onde ele é idolatrado, onde ele tem muita moral, onde o torcedor, antes desse episódio da camisa, estava sempre disposto a perdoar falhas, a fase ruim. Em outro clube, essa tolerância tende a ser menor, porque ninguém vai enxergar o Gabigol dentro desse contexto de retomada, que o cara está precisando se recuperar. Vai enxergar o imaginário que se tem do Gabigol no futebol brasileiro, que é o da boa fase no Flamengo. De repente cria uma nova identidade, Brilha. A gente não pode esquecer que ele também, quando volta ao futebol brasileiro, volta em baixa, não tinha jogado na Europa. Aí tinha uma série de dúvidas. Conseguirá o Gabigol retomar seu melhor momento? E ele superou aquele começo de Santos, com a identificação com o Flamengo, né? A questão, acho que passa muito por condição física, como ele está levando a vida, também precisa ver, né? Deixa a vida me levar também não é assim, ele é um atleta. E principalmente essas atitudes fora de campo também. De repente, se ele muda de ambiente, aquieta um pouco o facho, sossega, esse negócio de causar polêmica, não é a primeira polêmica que ele causa no Flamengo. Ele está aí com uma sombra muito grande de uma suspensão por doping, também por atitudes fora de campo. Então, isso precisa ser resolvido também para quem trouxer o Gabigol. Essa solução que precisa ser dada. Ele precisa ser mais centrado, mais profissional, mais maduro. Eu até brinquei aqui, quando a gente falou do Gabigol no Vasco, com a questão da rivalidade, mas apesar disso, de ser um cara com um perfil provocativo, de sempre ali ter ser um personagem folclórico por tudo que ele representa no Flamengo, o Gabigol tem uma aceitação muito grande entre torcidas adversárias, principalmente entre crianças. O Gabigol, quando vai jogar fora, há ali uma idolatria também pelo que ele representa para o futebol brasileiro. Então, na maioria dos clubes, o clube que anunciar a contratação do Gabigol, ele seria bem recebido na imensa maioria, não tenho dúvida. Agora, depois, com o andar dos jogos, se não houver uma falta de resposta, a tolerância tende a ser menor, porque o Gabigol, em outro clube, não vai carregar a mochila da idolatria que ele tem no Flamengo, de certa forma, é uma idolatria que foi arranhada com esse episódio da camisa do Corinthians. Agora, também tem uma coisa, o Gabigol ano passado é titular, é reserva para o Pedro jogar, joga junto, não joga junto. Foi ali que a coisa desandou de vez, né? Na situação dele no Flamengo, né? Acho que desde a saída do Dorival Júnior. Porque o Dorival deu um jeito de encaixá-los no time, os dois juntos. É verdade que não tinha o Bruno Henrique. Se bem que hoje o Bruno Henrique também não é titular. Né? O tempo passou, o Cebolinha com o Tite cresceu de produção, mas a questão era encontrar uma maneira de jogar que permitisse aos dois estarem juntos, valorizando a qualidade que os dois possuem.
E o Dorival conseguiu fazer isso, inclusive encaixando o Everton Ribeiro, a Arrascaeta no time, tinha o João Gomes numa fase muito forte, muito boa. Ele deu uma cara para aquele time do Flamengo que foi um time vencedor. Sim. Né? Ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Quando muda, que chega o Vitor Pereira, já de início ele começa a mexer na estrutura do Flamengo. Começa a pedir ao Gabigol para voltar pelo lado do campo, né, para fazer aquele ponta que recua para marcar. Não é a característica do Gabigol essa. Ele é um jogador de área, para jogar da intermediária para dentro da área. Não é um ponta, é o cara que vem da esquerda, da direita para dentro, para chutar, para tentar uma jogada, uma tabela, circula muito bem. Tem muita qualidade o Gabigol, né? Indiscutivelmente tem muita qualidade. Só que, ao que parece, aquele ano difícil do Flamengo, de 2023, foi meio que tirando o foco do Gabigol. A coisa deu errado aqui, deu errado ali, deu errado acolá e tal. E ele foi caindo de produção, fisicamente pareceu estar menos focado, e aí troca técnico, entra um técnico, sai outro. Quando chega o Tite, ele olha para o time e fala assim, vou jogar com um centroavante. Esse cara vai ser o Pedro. E aí isso desmotiva ainda mais o Gabigol. Então o que a gente vê desde o final do ano passado é um Gabigol que teve problemas médicos também, não só físicos como médicos, e parece que está sem foco, não tá conseguindo jogar bola. E isso é ruim para o Flamengo. O ideal para o Flamengo é que ele estivesse bem motivado, inteiro, jogando bola, incomodando ali para... Eu quero uma vaga no time, entrando e fazendo gol, se movimentando. Mas aí, para no meio disso, suspensão, fica 1 mês e pouco fora, não sabe até quando vai jogar. Esse é um problema para o Gabigol. Porque quando vai sair a decisão do Tais, a gente não sabe. Essa decisão qual vai ser? Então, hoje, você assina um pré-contrato com o Gabigol sem saber quando é que ele vai poder jogar? Tudo isso pesa no entorno do cara. Aí vem essa foto, aí joga mais lenha na fogueira. Então, como a gente viu ali, acho que era o próprio Luiz Fabiano falando, né? É tanta coisa extra-campo que tira o foco do campo. E aí, isso, acho que precisa de um tempo para ele voltar, colocar tudo em ordem na carreira dele, para voltar a focar no campo, voltar a jogar bola, que é o que todo mundo espera dele. E aí ele joga em qualquer time desses. Essa pergunta que está na tela aí a gente já respondeu. Não. Não, porque pelo menos no Galo, de cara, ele já não joga. Então, não é em todos os clubes do Brasil. Nós fizemos ali a coluna do problema. Tinha alguns problemas. Mas o Gabigol, recuperando a condição dele, técnica e física, aí ele joga. A questão é ele recuperar. Então, mas para recuperar ele precisa de motivação. E precisa chegar num time que ele sabe que ele é o titular absoluto. Você é o dono da camisa 9, ponto. É o time que vai jogar em função de... Aí ele vai, né? Eu acho que se ele estiver motivado, ele pode não chegar com essa condição e provar dentro do campo que tem a condição de ser. Mas o Gabigol não é um cara de brigar por posição, né? Eu acho que ele tem com fome e ele busca qualquer coisa. Senão, é da vida isso. Se não tiver motivação, você não vai a lugar nenhum. Mas não é muito a dele, né? A passagem pela Europa também foi isso, né? Você pode dizer, foi com vários técnicos, foi com mais de um clube. Não dá para botar a culpa só no entorno. Eu acho que, por exemplo, por isso que a pergunta a todos os clubes, no Galo, ele mesmo no melhor dele teria muito problema para tirar Paulinho e Hulk dali. Muito problema, muito parelho. Mas vai ser um desperdício muito grande se o Gabigol sair do Flamengo. Porque vai ser um desperdício de idolatria que ele tem. Dificilmente ele vai alcançar a idolatria que tem no Flamengo em outro lugar. Mas será que ainda tem? Não, eu acredito que depois que isso passar, se o Gabigol sair um dia do Flamengo, o torcedor rubro-negro vai preservar em algum lugar um carinho grande pelo Gabigol, pelo que ele entregou de títulos, por mais que essa idolatria tenha sido arranhada pelo episódio da camisa do Corinthians. E vai ser um desperdício de projeção. Dificilmente o Gabigol vai ter a projeção, a moral que ele tem em outro clube. Vai ser um desperdício de potencial de futuro, porque no Flamengo o Gabigol pode aumentar essa quantidade de títulos, pode ser o jogador mais vitorioso da história do Flamengo. E um desperdício da história que ele construiu no clube e que pode continuar sendo construída. Imagine para o Gabigol a perspectiva de encerrar a carreira com 35, 36, 37 anos no Flamengo, jogando aí mais uns 10 anos, só com a identidade do clube, tudo que ele construiu,
Cara, isso é um ativo que poucos jogadores têm no currículo, de ser ídolo do Flamengo e ter construído uma relação longeva com o clube. E o Gabigol vai desperdiçar isso se sair do clube. Então é para ele pensar também. Esse pode ser um momento até de virada de chave do Gabigol entender o que é o Flamengo, o que o clube representa para ele e que ele pode ainda dar a volta por cima no Flamengo. Exatamente o que ele falou, né? Pegando aqui também as palavras do Romário, que também falou, vocês viram aí 3 dias atrás, que ele se pronunciou exatamente sobre o Gabigol. Não é o Gabigol que fez o Flamengo, e sim o Flamengo que tornou o Gabigol hoje, né? Independente dele ter dado para a torcida do Flamengo aqueles 2 títulos lá da Libertadores e outros títulos e tudo mais. Mas é através do Flamengo que ele conseguiu ser o que ele é hoje. Lembrando que no Santos, embora tenha feito gol e tudo, mas ninguém lembrava dele, foi vendido lá para o Inter de Milão. Não foi bem, o Flamengo foi lá, pegou por empréstimo, se destacou, o Flamengo foi e comprou seu passe. E hoje ele é o que é graças ao Flamengo, né? Tem que ter um pouco de gratidão, tem que ter um pouco de respeito. Tem que ter também um bom senso para poder, antes de fazer o que ele fez, pensar um pouquinho antes, né? Porque ele tá jogando a carreira dele toda a carreira dele na lama, né? Tá jogando aí tudo que ele conquistou, tudo na lama, por vaidade, por idiotice, né? Vamos dizer essa palavra real, idiotice que ele fez. A gente não sabe se foi intencional ou não, né? Eu creio que não, mas assim, embora já tenha 27 anos, mas é muito imaturo ainda, a gente percebe nas atitudes deles. E fez, agora vai ter que arcar com consequências, né? Já perdeu a camisa 10, já vai usar agora 99, foi multado e corre o risco nos bastidores de não ter o contrato renovado para piorar, o Cruzeiro tá de olho nele, né? Os donos do Cruzeiro, que é o do Mercado BH, que patrocina já o Cruzeiro há bom tempo e agora comprou definitivo o Cruzeiro, o Ronaldo Fenômeno, que vendeu a SAF, quer o jogador. E planejaram um contrato, quem trouxe essa informação foi o próprio Júlio Miguel Neto hoje pela manhã, né, no Rubro News, que é jornalista lá que trabalha com o Paparazzo Rubro Negro, o Gabriel Reis. Trouxe essa informação em primeira mão, que eles já planejaram o contrato de 3 anos. A gente tá vendo só a questão da cláusula de multa, né, que para poder pegar ele agora, mas seria pro meio do ano. E vamos ver como vai ficar essa situação. Lembrando que no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato, já que o contrato do Gabriel termina agora no final de 2024. E um pouquinho no meio do ano já pode assinar um pré-contrato, né? Vamos ver como vai ficar a questão da multa, pelo que a gente sabe da informação, o Flamengo não vai fazer nenhum esforço. Se ele quiser ir, vá, se não quiser também não vá. O presidente Rodolfo Landim ficou muito chateado com a atitude dele, né, em relação à camisa do Corinthians. Os próprios patrocinadores do Flamengo deram um esporro na direção do Flamengo, porque não era para ter isso acontecido. Lembrando que são casas de apostas, tanto do Flamengo como do Corinthians são rivais. E isso piorou mais ainda a situação, tá bom? Mas coloca os comentários certos para vocês. Sim, temos aqui a escalação do time que vai enfrentar o Amazonas amanhã, 9h30 da noite. Vai passar em TV aberta, tá bom? Na Globo. O goleiro vai ser o Matheus Cunha. O Tite tá fazendo revezamento, né, entre os goleiros. Vai ser o goleiro Matheus Cunha. Aí o Eric Pulgar, que voltou agora a treinar com a equipe, estaria apto e tudo mais, mas foi descartado, tá bom? Vai ser mantido o Alan. E vai ser Alan, Dela Cruz e o Arrascaeta. Aí na lateral direita, Varela. Lateral esquerda, Ailton Lucas. Fabrício, Bruno e Léo Ortiz. O Léo Pereira se recuperando daquela pancada que ele sofreu no último jogo. Aí, ponta direita vai manter o Gerson, ponta esquerda o Everton Cebolinha e no ataque o Pedro, tá bom? Essa aí é a equipe aí que vai enfrentar o Amazonas amanhã. Lembrando que a gente não vai ter o Bruno Henrique, que tá se tratando, e o Carlinhos, que não pode atuar porque já atuou pelo Nova Iguaçu. E na reserva aí só vai ter o Gabigol, caso o Pedro precise mudar no segundo tempo, tá bom? Esse é o time que vai enfrentar o Amazonas amanhã, 9h30 da noite. Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da Espanha Brasil, link na descrição. Valeu.